Bem-vindas e bem-vindos a todos neste 8º encontro. Hoje, o nosso caminho parte se lembram das sessões da última sessão, que foi a primeira sessão desta terceira parte do Evangelho. O Reino de Deus, e hoje o título será O Reino de Deus na História. Nós começámos, na vez passada, se recordam, começámos com a entrada, atrás um bocadinho, com a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, que dá início à terceira parte do Evangelho, e com aquilo, o tema de hoje é o discurso de Jesus, uma breve introdução a tudo isto. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, 1:11, vimos que era um ponto de charneira entre a segunda parte do Evangelho, que era a viagem de Jesus para Jerusalém, toda a catequese sobre a comunidade cristã, sobre o que significa ser discípulo, as atitudes do discipulado, particularmente orientadas para a Igreja, para a vida eclesial. Um desafio enorme para nós todos. Mas é também a entrada messiânica, o início do ministério de Jesus em Jerusalém, onde terá lugar, primeiro, um ministério de ensinar em Jerusalém, que vai ser um ensinamento relativamente polémico com as autoridades. Depois, um discurso, que é aquele que vamos fazer hoje, e depois a narração da paixão, que será na próxima semana, que é o anúncio da ressurreição, com que terminaremos depois no nosso último encontro. Esta é a terceira parte do Evangelho, é o ponto de chegada da narração de todo o Evangelho, dissemos da última vez. Em Jerusalém, especialmente no templo, situa-se o centro geográfico da fé de Israel. Vimos como, em Jerusalém, Jesus entrou, foi ao templo, depois saiu, e as grandes polémicas que teve com os dirigentes de Israel. A maior parte da sua atividade durante este tempo em Jerusalém desenrola-se no templo. Mas o conflito agudiza-se precisamente neste ponto central da vida da fé de Israel, que é o templo. É o lugar onde Deus habita entre o povo, é o símbolo da sua fé, da sua esperança e da sua segurança. No templo, Jesus anuncia claramente que as coisas vão mudar e que o templo, diz a parábola dos vinhateiros homicidas, o templo vai-vos ser tirado e vai ser entregue a outros. Além disso, no gesto da figueira seca, não dá mais fruto, está fora de estação, não era mais estação de figos deste templo. Isto é o anúncio de uma viragem histórica. Isto vai continuar no capítulo 14, o desenlace continuará no capítulo 14, com a conjura para eliminar Jesus, a ceia com os discípulos e a narração da paixão. Mas antes, Marcos introduz este discurso de Jesus sobre a história, porque depois Jesus não terá mais outros discursos, depois terá a narração da paixão. E Marcos quer fazer aqui um parênteses, onde coloca vários ditos de Jesus e que ele reúne num discurso. Provavelmente Jesus não pronunciou este discurso todo de uma vez. Aliás, há certos contextos do discurso que apontam em várias direções. Como ouvimos daquilo que é um Evangelho, o Evangelho não é simplesmente as notas tomadas em cada dia da vida de Jesus, mas o que nos disse Lucas, lembramos no primeiro encontro, é que isto é uma sistematização de uma catequese sobre Jesus. E, portanto, esta é uma das catequeses em que Marcos reúne vários ditos e discursos de Jesus para sistematizar este sentido da história. É um discurso muito bonito e muito importante, não só naquele tempo, mas também para nós hoje. Mas naquele tempo,
é importante ter em conta que estamos por volta, o Evangelho foi redigido por volta do ano 70 da nossa era. Portanto, se Jesus morreu por volta dos anos 30, estamos a pouca distância, uns cerca de 40 anos. No início disse-vos que a data de redação do Evangelho é por volta do ano 70. Porquê? No ano 70, Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos. Houve uma revolta que já se vê no tempo de Jesus em ação e que foi-se agudizando, uma revolta contra os romanos. Eles demoraram muito tempo, mas arrasaram Jerusalém. E depois a guerra continuou, ainda demorou 3 anos que resistiram na fortaleza de Massada, junto ao Mar Morto. Quem já lá esteve em Israel sabe como é impressionante, e realmente o que ali foi impressionante. Foi o fim do Estado judaico como entidade política própria até 1947, em que foi restabelecido. Agora, em tempos modernos, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, foi reconstituída Israel como Estado. Portanto, mas esta ligação com a destruição de Jerusalém é muito, muito importante. Porque, nesta altura, é uma nota já posterior que nós temos e que não é totalmente certa. Mas parece que a comunidade cristã também se interrogou muito sobre o que significava a destruição do templo. Jesus tinha falado que havia de voltar. Muitos esperavam, e São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, dá-nos notícia disso, porque havia gente que estava à espera que é o fim do mundo, e que Jesus viesse imediatamente. E que o próprio Paulo, na carta aos Coríntios, quando fala da ressurreição, diz: pois nós também não havemos todos de morrer, mas quando o Senhor vier, iremos ao encontro dele nos céus. Na comunidade cristã havia um pouco essa ideia de que a vinda gloriosa de Jesus estava para chegar. Uma das razões que se diz porque Marcos escreveu este capítulo é precisamente para lutar contra estas ideias. Não é só agora que se fala de fim do mundo. Quando foi o ano 2000, muita gente depois ficou decepcionada que afinal tinham pregado tanto o fim do mundo e o fim do mundo não chegou, com a grande pena deles. Mas nesta altura existia mesmo isto. Até porque a anunciada destruição do templo por Jesus, ou a sua já destruição efetuada, se o Evangelho foi escrito a seguir, aos próprios cristãos causa-lhes alguns problemas. Sabe-se que a comunidade hesitou entre dar o seu apoio à revolta contra os romanos ou em lavar as mãos de tudo isso. O que Marcos diz, vamos ver, é precisamente isto: não é a nossa guerra. E segundo alguns escritos que temos de alguns decénios mais tarde, a comunidade cristã terá abandonado Jerusalém antes do cerco efetuado pelos romanos. Portanto, é no meio disto tudo que Marcos está a escrever o seu Evangelho, e como primeiro sentido do Evangelho é preciso ter isto em conta. Depois, esta leitura deste discurso de Jesus tem um alcance muito, muito maior, como vamos ver agora. Podemos começar com... Portanto, o discurso tem uma introdução, os discípulos chegam ao pé de Jesus, estão sentados, estão do lado do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, com o sol que bate nos mármores, o templo todo era uma maravilha, e dizem: vê que pedras. E Jesus tira-lhes as ilusões e diz: olha, dessa beleza toda, dessas pedras não ficará pedra sobre pedra,
que não seja destruída. É depois um novo sentido da história, a parte central do discurso, e um discernimento e vigilância perante estes anúncios, duas atitudes que Jesus introduz com duas parábolas que vamos ver no fim do discurso. Podemos continuar? Provisoriedade do templo. Ao sair do templo, um dos discípulos disse-lhe: Vê, mestre, que pedras e que construções. Jesus respondeu: Vês estas grandiosas construções? Não ficará delas pedra sobre pedra, tudo será destruído. E, estando sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Diz-nos quando será tudo isto e qual o sinal de que tudo está para cumprir-se? O que serve de introdução ao discurso de Jesus é a pergunta dos discípulos, aliás, feitas em dois tempos. Uma, vão a sair do templo para ir para Betânia. Betânia encontra-se assim no flanco da colina ou da montanha do Monte das Oliveiras, e daí para Jerusalém realmente ainda hoje é um espetáculo muito, muito lindo. Há uma canção hoje moderna, de Israel, moderna não, foi construída a seguir à Primeira Guerra, a Guerra dos 6 Dias, e depois entre as duas guerras, que era a Jerusalém de ouro, de cobre, a Jerusalém Shel Zahav. É uma das canções lindas que todos os judeus gostam de cantar, como as narrações antigas, as canções antigas que nós temos dos Salmos. Da última vez já mencionei que alegria quando me disseram vamos para Jerusalém, as saudades de Sião, a referência a Jerusalém. E os discípulos sentem isso mais do que ninguém, o orgulho da beleza de Jerusalém e do templo. O templo tinha sido reconstruído pouco antes. No Evangelho de João, Jesus diz: destruí este templo e eu reconstruí-lhe em 3 dias, e eles dizem: este templo levou 30 anos a reconstruir. Isto é, Herodes treinou, porque depois, a partir de uma parte interior do templo, só os sacerdotes é que podiam entrar, então treinou gente, sacerdotes, como carpinteiros, pedreiros, para fazerem tudo aquilo, porque só eles é que podiam entrar nessa parte do templo. E no Império Romano, dizia-se, era uma das maravilhas do Império, era realmente o Templo de Jerusalém. É isso que os discípulos fazem ver a Jesus. Vê que pedras, vê que beleza. Depois, Jesus diz-lhes imediatamente aquilo que eles não tinham entendido de toda a discussão e ensinamento de Jesus no templo. Que Deus não precisava propriamente do templo, que os novos tempos não eram tempos do templo, e diz-lhes claramente: vejam que de tudo isto não ficará pedra sobre pedra. Este anúncio de Jesus não é novo na tradição de Israel. Os profetas, muitos deles, o profeta Jeremias particularmente, mas vários outros, Jeremias e o próprio profeta Ezequiel, vê Deus a sair do templo, a abandonar o templo, diz, antes que os babilónios o destruíssem, o primeiro templo. E Deus depois tem uma visão de Deus em Babilónia, Deus montado num carro de querubins que vai para onde está o seu povo exilado na Babilónia. Vai ser um conceito novo que Ezequiel vai trazer. Deus não precisa de um templo aqui, Deus precisa de um povo. E a partir do exílio de Babilónia, Israel vai ser um povo de diáspora. A maior parte dos judeus, como hoje, não vivem em Israel, vivem fora, nesse tempo, por todo o Império Romano, e
com uma referência muito forte, no entanto, a Jerusalém e ao templo. Era, pelo menos uma vez na vida, toda a gente queria ver, queria ir ao templo e, possivelmente, celebrar lá a Páscoa, como já dissemos de outras vezes. Jesus, a primeira coisa que diz é, na linha do profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz, vocês andam muito seguros e dizem, templo do Senhor, templo do Senhor. Pois se vocês não mudam o modo de estar nesta terra com justiça e segundo o direito, respeitando a lei de Deus e respeitando a justiça para com os pobres, este templo vai ser completamente destruído. Jeremias foi acusado de anunciar a destruição do templo como uma blasfémia, foi metido numa fossa. Quando vieram os babilónios, ele continuou a pregar que era melhor entregarem-se os babilónios do que deixar destruir a cidade, e acaba, de facto, depois na fossa, quando os babilónios tomam a cidade e deixam-no livre. Portanto, esta crítica ao templo não é nova. Agora Jesus anunciou com uma radicalidade nova. Diz, o templo não é mais, e não entra mais no projeto futuro de Deus. Passam para o outro lado e, sentados em frente do templo, os discípulos dizem, então, diz-nos quando é que tudo isto vai acontecer, quando é que será tudo isto e quando todas estas coisas hão de chegar. Qual é o sinal de que tudo isto chega? São duas coisas que os discípulos perguntam. Tudo isto, Jesus tinha anunciado a destruição do templo. Quando é que isto vai acontecer? E quando é que todas estas coisas, e todas estas coisas é aquilo que eles pensam, que é para além disso. Isto é, a destruição do templo tem a ver com algo que eles pensam em relação ao fim dos tempos e à vinda do Filho do Homem. Jesus não vai responder a estas perguntas diretamente, mas vai falar de algo diferente, que é um discurso sobre a realidade atual e a história futura. Os discípulos querem saber o que é que vai ser. Esta era uma grande pergunta que vai durar até depois da ressurreição de Jesus. Se lembram, Lucas, no começo dos Atos dos Apóstolos, quando vem que Jesus ressuscitou, diz, e agora? É agora que vais restaurar o reino de Israel? E eles sempre foram atrás de Jesus, pensando que Jesus ia entrar em Jerusalém, ia conquistar o poder, eles iam ser ministros ou guerreiros, podiam morrer às portas de Jerusalém e estavam satisfeitos por isso. Mas não imaginavam e nem aceitavam a discussão sobre o Messias crucificado, como vimos nos anúncios da paixão. Portanto, este caminho novo agora com os discípulos, isto referido diretamente à destruição do templo e a todas estas coisas que estão para cumprir-se, perspectiva-se algo muito mais para além disso, próprio da apocalíptica judaica. Dois termos, já agora, que vão aparecer aqui neste discurso. Um é o que quer dizer Apocalipse. Apocalipse, nós temos um livro, o último livro da Bíblia chama-se Apocalipse. Mas quando falamos de Apocalipse, nós percebemos outra coisa. Apocalipse é a destruição, o drama, é a hecatombe final de tudo. Não é isso que significa Apocalipse. Apocalipse significa revelação, do verbo apocalipto, que significa descobrir, revelar. Portanto, é uma reflexão acerca daquilo, não tanto acerca daquilo que há de acontecer, porque normalmente os apocalipses, o maior que nós temos é o de Daniel na Bíblia e depois o último livro da Bíblia, da nossa Bíblia cristã, mas nesse tempo havia muitos outros, tanto judaicos como cristãos. O que é a perspectiva do Apocalipse? É colocar-se no fim da história, imaginar-se no fim da história, a ver o que é que ficou de toda esta história.
e dizer, então vamos lá ver o que é que vale hoje. O Apocalipse não é para anunciar o futuro, é para analisar o hoje desta história. Este discurso de Jesus não é propriamente um Apocalipse. Vamos ver que é um raciocínio muito bonito sobre a história. É isso que vamos, não vou avançar muito. Uma outra palavra que vai aparecer é a escatologia. Escatón quer dizer as últimas coisas. E quando se fala de escatologia, fala-se realmente do último estado da vida. Normalmente em relação, não propriamente com o fim do mundo, mas com o novo mundo, o mundo de Deus, o mundo em que se realiza o projeto total de Deus. Eu digo, a nossa perspectiva escatológica, há uma escatologia dentro da história, por exemplo, quando os profetas do Antigo Testamento anunciavam a vinda do Messias, essa escatologia realizada é o Messias, a vinda do Messias. Jesus, com a vinda de Jesus, realiza essa escatologia, mas Jesus lança, com a vinda do Filho do Homem, diz, quando o Filho do Homem vier na glória do Pai, isso de que se vai falar hoje, é uma outra coisa. Tem a ver com a escatologia, isso sim, com uma determinação, uma intervenção determinante de Deus para realizar a salvação na sua completeza, na sua plenitude. Isso, mas é melhor vê-lo agora, dentro do próprio texto. Jesus não responde diretamente, mas dentro da comunidade de Marcos, dá a entender os sinais sobre a questão da destruição do templo. Aquilo que já referi, responde às preocupações da comunidade cristã, deve abandonar a cidade, deve comprometer-se, deve participar. A comunidade cristã, no tempo de Marcos, em Jerusalém, a maioria são judeus ainda. Portanto, eles devem combater com os outros judeus contra os romanos? Ou isto não é mais o reino deles? A igreja já se tinha aberto aos pagãos, com Paulo, bastante antes, nos anos 50. Mas agora, nesta altura, Jerusalém não diz mais nada aos cristãos? É estas perguntas, primeiro, que Marcos quer responder para a sua comunidade. Mas quer dizer muito mais do que isso. Essas leituras apocalípticas sobre a vinda gloriosa de Jesus, havia gente, profetas na comunidade cristã, que anunciavam, Jesus está para chegar, o fim do mundo está para chegar. Disse na carta aos Tessalonicenses, Paulo reage contra isso. E Marcos hoje reage também contra essas leituras. Uma leitura ampla da história e do seu sentido. Portanto, nós vamos ver então o discurso de Jesus, o discurso central e depois as parábolas. O discurso de Jesus, propriamente dito, esta parte central, compõe-se de 3 etapas. Primeiro, o tempo dos discípulos, um anúncio de guerras, de perseguições, etc. O que é que isso quer dizer dentro da perspectiva do cristão e do Evangelho? Segundo, a destruição de Jerusalém. Jesus fala também disso. E o que é que significado tem Jerusalém e que significado tem para nós hoje tudo isto? Finalmente, a vinda do Filho do Homem, que é essa fase final da história, a conclusão da história de cada um de nós, a conclusão da história da Igreja, etc. Então vamos ao primeiro. O tempo dos discípulos. Vamos ler? Jesus começou a dizer-lhes: tomai cuidado para que ninguém vos iluda. Surgirão muitos em meu nome, dizendo, sou eu. E seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos alarmeis. Deve acontecer, mas não será o fim. Há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Haverá fome. Isto apenas será o princípio das dores do parto. Tomai cuidado convosco. Hão de entregar-vos aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas e comparecereis diante dos governadores e dos reis por minha causa, para dar testemunho diante deles. Mas antes disso, deve ser proclamado o Evangelho a todas as nações. Quando vos levarem para serdes entregues, não vos inquieteis com o que haveis de dizer. Dizei o que vos for dado nessa hora, pois não sereis vós a falar,
mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim será salvo. Espera um bocadinho, ainda atrás um bocadinho. Notem no texto duas coisas. Uma primeira parte, Jesus, quando ouvides falar de guerras, etc, etc, daquilo de modo geral, e depois diz, cuidado, tendo cuidado com vós próprios, isto é, aquilo que há de acontecer ao grupo cristão, dentro deste contexto da história. Portanto, de que é que Jesus fala aqui? Jesus começou a dizer, primeira coisa, tomai cuidado para que ninguém vos iluda. Interessante a primeira coisa. Não percam a cabeça. Vamos ler agora isto, tentando ver o que é que Jesus diz, não só para aquele tempo, mas o que é que diz sempre. E recordando coisas da nossa vida e coisas da nossa história. Situações que nós vivemos, que ouvimos, com que nos confrontamos no mundo de hoje e com a nossa história passada e perspectivas de futuro. Porque é disso que se trata. Como é que eu, como cristão, com a minha fé, vivo neste mundo que não é um mundo perfeito? Então, e a primeira coisa que Jesus diz é, gente, não percam a cabeça. E não se deixem levar por gente que vos vem assustar, que vos vem meter medo, que vem falar de aparições, que vem falar de Messias, que aparecem tantos, de grandes profetas, etc. Não se deixem levar, primeira coisa. Estamos na situação da Judeia por volta dos anos 70. Falsos Messias, guerras. A guerra começou no norte, na Galileia. E os romanos, quando chegavam para destruir, eles procuravam sempre ter reis aliados, mas quando a revolta chegou à Galileia, chegou a todo o território, não só da Judeia, mas depois chegou até à Galileia no norte, e os próprios romanos foram derrotados em muitas batalhas iniciais na Galileia, então veio toda a força militar do Império. A destruição, as torturas, as crucifixões. Quando Jerusalém foi tomada, diz, todas as árvores à volta de Jerusalém foram cortadas para fazer cruzes, para que isso ficasse como exemplo para todos. E é impressionante ver as pedras que tombaram lá de cima, pedras enormíssimas, eles levaram meio ano a destruir Jerusalém, as muralhas, para que não ficasse memória, por um lado, da cidade e, por outro lado, para que ficasse memória das responsabilidades que assumia quem se revoltava contra o Império. Portanto, tudo isto, no meio disto tudo, há muita gente, muitos boatos, muita gente a fazer leituras apressadas, leituras inflamadas e radicais de toda esta situação. Não ir atrás de falsos messias que aproveitam da situação com histeria, manipulações, fanatismo religioso, coisas que nós vemos hoje, não é só do passado. Assumir a atitude do verdadeiro Messias que passa pela morte como caminho de vida. Tentações apocalípticas das tais, vai chegar, está para chegar, o fim do mundo, etc. Constantes ao longo da história, aparições, profecias, medos. Quando foi do ano 2000, eu lembro-me de fazer retiros por vários lados e padres, gente consagrada, leigos, etc., a contestarem. Isso não era verdade, que tinha havido uma aparição, que era preciso meter uma cruz em cada lugar, em cada onde se metesse essa cruz. O fim do mundo não chegava, porque senão ia ser tudo destruído. Para não falar da epopeia do 2012 e coisas por aí abaixo. Está sempre, o mundo sempre está cheio disto. E muita gente vive disto. Em Moçambique, já vos disse, quando havia boatos do fim do mundo, quem pagava eram as galinhas. Comia essas galinhas todas, que pelo menos antes de acabar o fim do mundo, a gente pelo menos ficava com as galinhas pelo menos ficavam quase resolvido. Portanto,
Jesus diz, gente, diz claramente Jesus, quando ouvirdes falar de guerras, de rumores de guerras, não vos alarmeis. Deve acontecer, esse deve, lembram-se que já disse que isto faz parte do processo interno, não é que Deus quer guerras nem nada, mas o projeto de Deus neste mundo passa por isso. Guerras sempre houve e vai haver, terremotos, desastres naturais, incêndios. Vão ter com Jesus dizendo, olha, caiu a torre, matou, quem foi castigo de Deus? Não foi castigo de Deus. Mas isso são situações que num mundo imperfeito como o nosso hão de acontecer. Três pontos importantes. Primeiro, não vejam as catástrofes naturais e as guerras como castigo de Deus. Não são o fim do mundo, nem o anúncio do fim do mundo. Este discurso catastrófico que a gente faz, isto não há nada, isto parece que está tudo a cair. Uma ocasião para dar a ideia como isto pode acontecer na vida de uma pessoa, pode acontecer na vida de uma comunidade, de um país, de uma comunidade de um tipo religioso deste jeito. E leva a gente a se inflamar e a tomar decisões apressadas sobre a vida. Mas para ver o que significa isto, por exemplo, na vida de uma pessoa. Ocasião em Moçambique, um senhor que tinha sido preso e levado para o campo de concentração, onde do grupo dele saíram 50 pessoas depois do campo de concentração para atravessar a floresta para voltar, porque já não tinham mais que comer, dessas 50 chegaram 12. E ele dizia, já no campo, que tinham morto, portanto, o comandante, se lhe apetecer dar um tiro, não dá. Ele diz, é como, a sensação é como cair por uma parede de vidro lisa, não tem nada a que se agarrar. Não pode dizer, chama o jornalista, vou fazer uma denúncia, não há nada, ninguém que chega, ninguém que saiba, e tu estás à mercê de tudo. É um bocadinho isto que muita gente sente em tantas situações da vida, ou do contexto social em que vive. Motivar depois esta gente para radicalizá-las, para fazer delas e fazer delas instrumentos de outros é muito fácil. É isso que a gente vê hoje em muitas destas organizações terroristas. Portanto, isto não é uma coisa inocente. O discurso de Jesus é um discurso de não se deixem levar por essas coisas. A história sempre teve coisas dessas, não é fácil vivê-las, mas vocês devem ter uma outra perspectiva. Não, o que Jesus quer também não é uma visão fatalista nem resignada perante a realidade tantas vezes cruel, limitada deste mundo. Este é o melhor dos mundos, mas é um mundo limitado. É um mundo frágil. Esta limitação global, antes de mais cósmica, do mundo onde nós vivemos, é sim. Este mundo teve um início e vai ter um fim. E cosmologicamente hoje nós sabemos bem isso. Não é para vos assustar, mas dentro de alguns bilhões de anos esta Terra será desabitada. Pronto, então tenham satisfeitos, não é para já. Mas dentro de alguns bilhões de anos, esta Terra, esta nesga que nós temos de Terra, é frágil. Veja, nós não podemos estar nem muito próximos do Sol, nem muito longe. É só neste âmbito, porque senão ou aquecíamos muito ou gelávamos, e nenhum disto. É só neste espaço que nós temos. É preciso esta atmosfera que nós temos, porque senão o tal do buraco do ozono e as coisas dessas, isto é uma fragilidade muito grande, é um equilíbrio subtil. Mas se não fosse essa fragilidade, nós não podíamos viver. As grandes forças cósmicas das grandes galáxias, etc., que são milhões delas, ou bilhões, com milhões de estrelas cada uma delas, mas se a gente no meio disso tudo não podíamos viver, são forças demasiado grandes. A nossa fragilidade é a nossa preciosidade. E, portanto, não podemos pensar que este mundo seja um mundo de tudo, da globalidade de tudo. Não é. É um mundo frágil, mas é um mundo de uma fragilidade e de uma beleza que permite a nossa vida.
E dessa fragilidade é tão importante que Jesus veio frágil como nós, para dizer, ser frágil, como a nossa Leonor, não é nada de mal. Do colinho do papá, não é? E da mamã. Exatamente. Não é, se nós assumir esta fragilidade com gosto e responsabilidade, porque isto significa que a gente não pode abusar desta fragilidade. Não pode abusar numa família, não pode abusar na sociedade de quem é frágil, não pode abusar deste mundo frágil, porque senão vamos destruí-lo. Assumir esta fragilidade não é um mal, é inteligente e dá fruto, mas também não é tudo. A vida, sem esta fragilidade, a nossa vida não seria possível. Ao ser humano é dada essa responsabilidade. Não é resignação nem fatalismo, ou indiferença inconsciente, mas busca de compreensão, de entendimento e de responsabilidade para se viver neste mundo. Este é o nosso mundo, nós cuidamos dele e nós, mesmo com a nossa fragilidade, somos capazes de viver. B. A sociedade, além disso, destas coisas naturais, a sociedade humana está cheia de conflitos que agravam tremendamente a situação. Vejam a Síria. Como é que hoje se pode, no mundo de hoje, pensar numa cidade com milhões de habitantes, com carros armados a dispararem e aviões a bombardearem e a mandarem armas de todo o género, inclusive químicas, sobre pessoas, populações inteiras? Isto é criar o inferno na Terra. Não se trata simplesmente da fragilidade que nós todos experimentamos, é uma fragilidade que nós criamos e aproveitamos em benefício de alguns, e isto é também fruto de uma humanidade frágil. Frágil não é só em termos de capacidade de vida, frágil em termos éticos, frágil em termos de compreensão, frágil em termos de capacidade de encontrar um mundo melhor. O Evangelho insere-se precisamente neste mundo. Em lugar de cuidar da fragilidade, o homem torna-se predador dos outros, predador da terra. E isto complica muito, imensamente as coisas. Além disso, a sua capacidade superior de destruição agrava ainda mais os problemas que nós temos. C. Como a vida pessoal, o decurso da história é um processo de crescimento da humanidade, com uma luz e sombras. Mas Jesus diz uma coisa, diz, quando ouvirem falar disto tudo, não se deixem levar. Isto não é o fim, é o princípio das dores do parto. Estava escrevendo estas coisas e diz, via lá a notícia, que os caras conhecem, não é? Diz, como é que ela se chama? A mulher do príncipe lá do Carlos, a Kate entrou em trabalho de parto. Eu estava escrevendo estas coisas. O trabalho de parto não é uma coisa má, é uma coisa dolorosa. Mas é o princípio do nascimento de uma nova vida. Jesus diz, o mundo está sempre em trabalho de parto. Mas é também a ocasião de criar vida nova. É a ocasião de pensar em mudar as coisas. De pensar que uma vida nova está a nascer e que algo de novo se pode arranjar. Diz, olhem para isto, também quando já forem velhinhos, e estiverem a pensar que vão começar as dores do parto aí também para os homens, que vamos passar todos por essas dores de parto, esse não é o fim da vida, é o princípio, está começando uma nova vida. Portanto, vejam isso desse ponto de vista. Tomai, pois, cuidado. Agora, vocês, o grupo dos discípulos, o que é que acontece aos discípulos no meio deste trabalho de parto da humanidade? Hão de entregar-vos aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas, comparecereis diante dos governadores e dos reis por minha causa, para dar testemunho diante deles. Mas antes disso, isso é muito importante, antes disso de quê? Disso que vocês esperam, a destruição de Jerusalém e o mundo, o fim do mundo, etc. O Evangelho deve ser anunciado a todas as criaturas. Portanto, não pensem que isto é para já. Portanto, discernimento especial para a vida dos discípulos, para aqueles que creem.
como Jesus, vão confrontar-se com este mundo e humanidade, participar do seu drama com coragem e com esperança. Coragem de manifestar a sua fé, de acreditarem e construírem um mundo novo, com esperança, porque isto não é o fim, é o princípio. Está começando a dança. A violência vai atingi-los diretamente, como sucede já na comunidade de Marcos. A comunidade de Marcos tem já muitos mártires, está a ser perseguida em Roma, por esta altura, Nero, está a ser perseguida no Império. Alguns apóstolos já deram a vida, muitos outros estão em perigo, muitos cristãos foram expoliados, perderam as suas casas, etc., como Paulo diz já nos anos 50. Portanto, nós temos uma comunidade que sofre. Diz, gente, se há sofrimento, não é o fim do mundo, mas é algo que é. A história é o tempo e o lugar do testemunho. Sereis levados diante de reis e governadores por minha causa para dar testemunho. Se há perseguição, é o lugar em que o testemunho chega ao seu ponto máximo de fidelidade. Não sei, aqueles que viram o filme O Silêncio, dá para ver um bocadinho isto, não é? Pode-se falar assim, é muito bonito, estar na realidade da perseguição não é nada fácil. O jornal de ontem, na Nigéria, um ataque a uma igreja, 20 e tal mortos, ou 18 ou 20 e tal mortos, outros desaparecidos, etc. Isto passa-se hoje. Nunca houve tanta perseguição e tantos mortos por causa da fé como hoje, no nosso mundo. Não é coisa longínqua. Para quem tem coisas destas. A perseguição, além disso, a perseguição por causa de Cristo denuncia a violência deste mundo. O próprio facto de sermos perseguidos. E se a gente não entra na lógica das armas, é sinal de que é já uma denúncia da violência. Pensem, por exemplo, numa pessoa como o Nelson Mandela. Perseguido por causa da justiça, metido na cadeia durante 20 e tal anos, e que não apoia a luta armada, e quando sai, não envereda pelo caminho simplesmente de querer vingar-se daqueles que lhe roubaram metade da vida, este homem, por o facto mesmo de ter sido perseguido, é um testemunho contra a violência deste mundo, o racismo, a discriminação, e de facto ganhou muito mais ele do que as lutas do ANC. Pensem no Mahatma Gandhi. A perseguição dos independentistas da Índia, o famoso massacre perpetuado na cidade, o bastonamento do movimento de Indira Gandhi diante das câmaras da televisão, isso meteu a Inglaterra numa situação tal que, por via, isso foi aquilo que Mahatma Gandhi sempre pregava, é possível chegar à independência sem a violência. Ontem celebramos o 25 de Abril, a nossa revolução teve também alguns mortos, mas o mais bonito disso tudo é que basicamente foi uma oposição de força, mas foi uma oposição de força que felizmente não deu em tanto derramamento de sangue. E isso é a beleza, vejam o que isso nos deu, porque senão teria sido um banho de sangue para toda a nação. O conseguir-se fazer outras vias, a perseguição significa isto. A perseguição e o martírio significa isto. Ou seja, quando nós quisemos fazer, no meio da Idade Média, quisemos fazer dos cruzados os novos mártires. Absolutamente o contrário. Absolutamente o contrário. Não são mártires. O martírio é aceitar que a gente pode transformar a realidade sem ser pela violência. Porque isso é que dá cabo do mundo. E, portanto, é isso que Jesus diz aos discípulos. Isso vai acontecer. É o tempo de dar testemunho.
Mas tantas vezes a gente não chega a ser posto na prisão. Mas quantas vezes, por aí fora, podemos ser discriminados no acesso a um trabalho, podemos ser gozados, bulliados nas escolas, podemos ser... Isso é mais fácil que se passe também aqui entre nós. É o tempo do testemunho de criar um mundo de justiça, de fraternidade e de paz. Bem, mas antes disso, diz Jesus, antes disso, refere-se mais propriamente à expectativa do fim de tudo que estavam os discípulos à espera. Da pergunta dos discípulos. O drama humano e a perseguição não são sinais do fim do mundo. Não são, fazem parte da história, da construção da história. São as tais dores do parto. Há uma longa história de anúncio antes do fim disto tudo. O Evangelho tem de ser levado aos 4 cantos da terra, antes do fim que o mundo acabe. A perseguição está ligada ao anúncio, faz parte dramaticamente do projeto de Deus. Deve ser, e este deve é vontade de Deus, que o Evangelho seja proclamado em toda a terra. Os 2000 anos de anúncio continuam em cada geração. Hoje é a nossa geração de estar aqui, criar um mundo novo na nossa geração a partir daqui. Quando vos levarem, não vos inquieteis. Portanto, isto não é um voluntarismo vosso. Eu vou estar. O Espírito vos dará a dizer aquilo que vocês devem dizer. Vocês devem ir com coragem e com confiança. Não vão sozinhos. Eu estarei convosco, diz Jesus, até o fim dos tempos. O testemunho da história, os discípulos não estão sós. O Espírito do Senhor ressuscitado será guia e força. A transformação da história será fruto deste testemunho dos discípulos sob o impulso do Espírito, como foi. Vejam o que foi a dor, a perseguição, a prisão de Nelson Mandela, dos mártires, de tantos mártires, por aí fora, na construção de um país como a África do Sul. Não é perfeito, mas tinha todos os ingredientes para uma implosão total de violência. Não estão livres, mas pelo menos este homem, com o seu modo de estar e de fazer, pelo seu testemunho cristão, porque ele é cristão, foi precisamente um módulo, um nó fundamental da evolução do país. O irmão entregará à morte o seu irmão, é uma conclusão final, não é nada de novo, é aquilo que aconteceu com Jesus. Lembram-se Jesus diz quem é meu pai e minha mãe. Não é que ele recusou o pai e a mãe. Eu tenho muitos colegas, por exemplo, da Indonésia, onde um que foi meu colega no Conselho Geral da Congregação, foi batizado aos 12 anos, o primeiro da família. Um que, muito meu amigo, o irmão que é o único cristão, os outros na família são todos muçulmanos. E há um tio que lhe faz a vida negra. Isto acontece, é a tal possibilidade de ir buscar, de coerência e de vida, que vai acontecer também a isto. O discípulo deve estar presente, como diz, deve ter presente aquilo que diz o Salmo, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor há de acolher-me. Não significa nem abandonar a família, nem nada, significa simplesmente ser fiel, não a uma ideia, simplesmente. Seguir aquilo que o coração, a vida, a fé nos chamam como coerência de vida. Perseverar até o fim não é um esforço pessoal. O que é que significa perseverar até o fim? Significa eu agarrei-me a uma corda, às vezes, num salvamento, hoje usam-se mais os helicópteros, significa agarrar-se a essa corda, que é aquilo que me leva para a vida. Mesmo que o vento venha, mesmo que... Não é simplesmente o meu esforço, é o meu esforço ligado à corda, é manter-me ligado àquilo que dá vida. Isso lá é de todos os dias. Passam-me tantas ideias pela cabeça, mas se estou ligado à corda, à âncora, não vou ser levado simplesmente pela maré, porque senão sou levado. Portanto, o perseverar até ao fim é precisamente isso. A salvação é o termo habitual no Novo Testamento para falar da ligação a Cristo,
tanto no dom da vida como na ressurreição. Isto é, a salvação é precisamente ficar ligado a Cristo porque Ele esteve morto, mas está vivo. E a salvação significa a adesão a Cristo, acompanhando-o neste mundo e no mundo que há de vir. Este é o primeiro quadro do discurso de Jesus sobre a história. Ver e entender a própria vida à luz da morte e ressurreição de Jesus. Viver empenhados na transformação da história. Dar testemunho sem medo, nem expectativas de messianismos miraculosos. Esta é a vida. Vamos com naturalidade, mas com esperança e entendendo realmente para nós e para os outros aquilo que nos dá. Olhar os dramas pessoais e da sociedade como um nascer na história para uma vida sem limites em Deus. É para aí que nós nos dirigimos. Portanto, este é o tempo dos discípulos. Agora, no centro, Jesus vai falar da destruição de Jerusalém e depois, então, da vinda do Filho do Homem. Vamos ao segundo? Exato. Destruição de Jerusalém. Mas quando virdes a abominação da desolação instalada onde não deve, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não deixa, nem entra a tomar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo não volta atrás para apanhar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que andarem a amamentar nesses dias. Orai para que isto não suceda no inverno, pois nesses dias a angústia será tal como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem voltará a haver. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma criatura se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou esses dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Messias, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos messias e falsos profetas que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Portanto, ficai atentos, predisse-vos tudo. Portanto, esta é agora uma outra fase. Mas quando, uma adversativa, mas quando virdes a abominação da desolação instalada onde não deve, quem lê que entenda, portanto, quer dizer, aqui é uma coisa, reflitam bem, vejam lá a que é que se refere isto, e vejam lá o que é que significa. Isto é, a abominação da desolação é uma frase que vem na Escritura do livro do profeta Daniel, quando Antíoco, um dos generais de Alexandre Magno, que depois conquistou Jerusalém, e impôs a helenização forçada de Israel. E então não se podia ter os livros da lei. Se lerem o livro dos Macabeus, que vão ver o drama que foi. E os israelitas revoltaram-se depois e reconquistaram a independência. E, para humilhar realmente os judeus, ele destruiu o templo e mandou pôr no lugar onde estava o templo uma estátua de Zeus, do Deus grego. E aí chama-lhe, o livro de Daniel, chama-lhe a abominação da desolação no templo, a aberração de tudo, que era colocar no lugar de Deus, do altar dos sacrifícios, colocar a estátua de Zeus. Portanto, claramente aqui refere-se a um acontecimento preciso e muito significativo, que é a destruição do templo. Portanto, Jesus refere-se a isso. Isto é muito interessante, esta passagem aqui, que é aquela que mais se cita para saber quando é que Marcos está a escrever. Portanto, tem duas coisas. Para dizer isto, está realmente a recordar palavras de Jesus e ainda em situação de anúncio para precaver a comunidade cristã, que vai ler este texto, ou então isto já aconteceu e ele está narrando, como acontece tantas vezes, como a explicitação para explicar aos cristãos o que é que significou isto da destruição do templo. De qualquer forma, estamos por aí por estes anos. Todo o ambiente é destes. É mais, sobretudo, eu pessoalmente penso que foi antes da destruição e já vamos ver porquê. Portanto, essa é a alusão ao livro de Daniel que diz, ele
que é Antíoco Epifânio, concluirá uma sólida aliança com um grande número por uma semana. Ao meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre o pináculo do templo estará a abominação e a desolação, que é o Deus Zeus. Esta referência deve ser objeto de entendimento especial do leitor. Quem lê que entenda. Lembrem-se disso. Do que é que isto quer dizer? Não se trata apenas de saber identificar o acontecimento, mas de entender o seu significado. A destruição do templo não é castigo de Deus. Isto é importante. Os cristãos, a primeira coisa que devem entender é que Deus não é que mandou destruir o templo. Este tinha sido a casa de Deus. Este diz, a abominação instalada onde não deve quer dizer, não é vontade de Deus. Isto foi a culpa de um processo militarista dos rebeldes da Palestina, judeus, e um processo militarista da repressão romana. Isto não são os processos de Deus. Portanto, não vale dizer que isto foi um castigo de Deus. Não. Deus não manda castigos para ninguém. Mas nós fazemos esses castigos. Nós destruímos esse mundo, nós destruímos a sociedade. É fruto de atitudes violentas, nacionalistas, por um lado, opressoras pelo outro. Então, diz, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tomar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a capa. Até agora, deem testemunho, comprometam-se, estejam lá, não fujam. Não. Agora fugi, abandonai, disse. Esta não é a vossa guerra. A vossa luta é de outro jeito. Quando chegam situações destas, de nacionalismos, de imposição de coisas, esta história toda um bocadinho fui aprendendo aqui, connosco, a nossa revolução, a revolução em Moçambique e outras revoluções que tenho visto por aí fora, e também na Madeira queriam fazer a independência. E eu dizia depois, quando a gente se livrar dos portugueses, quem é que nos vai libertar dos nossos libertadores, não é? Porque o problema é isso. O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós queremos fazer? Não entrem em jogos desses. Não é assim que se constrói um mundo. Não é assim que se constrói o amanhã. E isso, para lembrar-se de Catalunha, não me é simpática, nem essas rebeldias, nem essas repressões, nada disso. Diz, isso não são caminhos. Não são caminhos assim. Temos de encontrar outra maneira, civilizada, porque senão ainda estamos na lei do galho, da lei do mais forte. Não dá. Vamos perder todos. Portanto, quando se chega aí, diz, não percam, porque para os nacionalistas era um dever de fé, combater contra os romanos. Muitos se proclamaram messias nestes dias, desta revolução do ano 70. No ano 132, de novo, uma multidão deu de centenas de milhares de mortos judeus massacrados pelos romanos, no Egito sobretudo. Portanto, este tipo de revoluções, assim diz, não é assim que se constrói o reino de Deus, diz Jesus. Portanto, descomprometam-se disso, fujam. E, provavelmente, porque eu dizia antes, isto é claramente um convite à comunidade cristã, vocês não entrem no negócio de Jerusalém, vocês não entrem nessa guerra. Não foram só cristãos, um grande escritor que nós temos desta época, que nos dá a descrição disto tudo, é Flávio Josefo. Flávio Josefo começou como guerrilheiro também, foi comandante de uma fortaleza na Galileia, foi tomada pelos romanos, e depois ele entregou-se aos romanos, e foi quem escreveu a história destes dias de Israel, pela qual nós sabemos muitas coisas destes tempos. Portanto, diz, este não é um método de defender as coisas santas. Não é pela guerra, não é pela força. É pelo testemunho que vimos antes, que é outra coisa. Essa não é a vossa luta, nem o vosso futuro. Além do mais, já não é tempo do templo. Uma outra figueira está a germinar, vai aparecer logo de seguida.
saída da comunidade cristã da cidade antes do cerco de Jerusalém, pelo menos das notícias que nós tivemos. Este é provavelmente o discurso que Marcos quer fazer neste momento da história. É melhor abandonarem a cidade e não entrarem nessa guerra. Ainda as que estiverem grávidas, das que andarem a amamentar, etc., porque nesses dias, então, Jesus e a comunidade não condenam a cidade, não condenam os judeus, mas não deixam de olhar com compaixão e com solidariedade para com eles. Diz, nessas ocasiões de guerras, vocês não entram na guerra, mas vocês hão de ser solidários com eles. Hão de ser solidários de tantos modos e orar no sentido de implorar a proteção de Deus para todos eles. As guerras e os conflitos devem ser acompanhadas com compaixão e oração, sobretudo as suas vítimas mais frágeis, para aliviar a miséria e abreviar esses dias. Ontem dizia-se, é muito interessante ver. Nós temos de ter capacidade musculada para pôr ordem neste mundo. Nestas coisas eu pensava, ontem, dizia-se ontem, nas notícias de ontem e de hoje, um barco da Marinha, da nossa Marinha Portuguesa, tirou do mar 138 náufragos do mar. Isto são milhares e milhares, todos os anos. Eu já fui visitar também, não só eles, os da Marinha e outros da Guarda Republicana e de outros que estão por aí. Isto devia ser o que a gente devia desejar que realmente fosse o papel das Forças Armadas. Às vezes têm de usar também a força. Têm de usar a força para meter ordem, para defender as vítimas de. Mas estão aí precisamente, e este é um sinal bonito daquilo que significa a nossa capacidade também de estarmos ao serviço da criação do mundo novo. Nesta situação particularmente, vejam, nestes países, o que é que acontece? Messias de todo o género, Messias que te dizem, eu levo-te para a Europa. Quanta gente, mas não estamos a falar de coisas. Eu dou-te emprego aqui na nossa diocese. Os Messias que vêm, que dizem a esta gente no Nepal, na África e por todo lado, vão porque no Alentejo, e o Alentejo começa aqui ainda na nossa diocese, e venham porque eu arranjo-vos trabalho. E vão cair na mão dos exploradores. Mas há outros mais perigosos ainda. Aqueles que dizem, vem combater porque vais ter o céu. Os nossos cruzados foram aliciados assim, para irem combater para a Palestina. Outros hoje estão a fazer do lado contrário. Diz, não pode ser assim, não se defende assim estas coisas. Não pode ser. Nesta altura surgem messias aí à volta. As pessoas têm falta de esperança. Então levam-nas ao feiticeiro, mas também pode servir uma aparição. Estes que vão ao Algarve à procura do senhor que está lá, que fabrica aparições de Nossa Senhora por encomenda, que está tudo desmascarado, onde é que ele vai comprar os perfumes que dá a Nossa Senhora, etc. Mas as pessoas continuam a ir lá. Continuam a ir a fazer também da nossa diocese, vai lá a gente. Há muita ilusão nestas coisas. Ficai atentos, diz Jesus. Hão de fazer até sinais e prodígios. Este até põe a hóstia a sangrar. Compra uma hóstia que nem que ele compra e que nem consagrada está, mas que fazer o milagre da Eucaristia. Sinais e prodígios. Em campo religioso, os gurus de aparições, de manifestações miraculosas, de igrejas de sucesso, aquelas que prometem o sucesso para tudo. E a gente anda atrapalhados da vida e vai a seguir atrás disto. Quanto mais atrapalhados, mais se vai. Quanto tudo isto de Jesus diz para que possam identificar esses enganos, preveni-vos de tudo isto. Não se deixem levar por isso. O caminho do Messias é outro. Portanto, esta segunda parte, que é sobre Jerusalém, não é simplesmente daquele momento de Jerusalém. É um discernimento especial diante dos grandes dramas da humanidade ao longo da história. Pensem o que foi a Segunda Guerra Mundial. Pensem agora esta gente que dá na Síria.
Que futuro, que coisa, parece que Deus nos abandonou a todos. E Deus, eu digo também, com os muçulmanos, que gente piedosa e que não sabe o que fazer da vida e que vê os filhos serem bombardeados, crianças e tudo isso. Portanto, isto exige um discernimento especial. Como é que a gente quer de ser isto? Isto devia começar lá de cima, dos poderosos, daqueles que fazem a guerra, mas daqueles que a sofrem. Conflitos que partem de opções erradas, de guerra, de violência, para resolver os problemas. Não é esse o caminho dos discípulos. Distanciem-se. Fujam dessas soluções. Não é o vosso caminho. Sejam solidários e compassivos com as vítimas. Peçam a proteção de Deus. Orei. Sobretudo, não entrem nesses processos violentos para defender a fé e os seus símbolos. Não é esse o método. Quando se pretende defender o templo pelas armas, o templo perde a sua razão de ser. Não pode ser. A vinda do Filho do Homem, a última etapa da história. Então, agora é que chega ao fim do mundo. Vamos lá ver. Mas nesses dias, depois daquela aflição, o sol vai escurecer-se e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então, nesses dias, depois daquela aflição, uma dupla noção temporal, nesses dias, depois daquela aflição. Portanto, este depois daquela aflição não é propriamente uma questão simplesmente temporal. Pode ser até concomitante, mas quer dizer que é de outra ordem. Nesses dias, é uma frase que se usa muito no Antigo Testamento, sobretudo em relação ao futuro, para falar realmente da intervenção final de Deus, da história, da intervenção salvadora de Deus, num tempo que há de vir, naqueles dias, ou então nos últimos dias, que aparece muito. São frases para dizer claramente aqui, Jesus, ou Marcos, citando Jesus, pode ser isto foi tudo ao mesmo tempo o que Jesus pronunciou, outra coisa, mas o que neste momento quero falar é realmente de uma outra dimensão que vai para além de todo este contexto da história. Isto é muito claro. Portanto, naqueles dias, depois daquela aflição, a referência à destruição de Jerusalém, já ocorrida ou prestes a acontecer. Tempos depois da queda de Jerusalém não são forçosamente uma sucessão temporal, mas de sentido. É algo que é para além disso. Para além não quer dizer no fim da história, não quer dizer o fim do mundo. É para cima, é outra dimensão das coisas, porque pertence a outra vida. Como a morte e a ressurreição de Jesus, com a morte e a ressurreição de Jesus, terminou o tempo do templo. Veremos depois o rasgar-se do véu do templo, ou a profissão de fé do centurião que abre a fé aos pagãos. Portanto, não é que Jesus e Marcos estão falando agora está para chegar o fim do mundo. É algo diferente. Vamos lá ver. Os elementos cósmicos, o sol vai escurecer-se, a lua não dará a sua claridade, as estrelas estarão a cair do céu, as forças que estão no céu serão abaladas. Tudo isso, a queda, as estrelas são tidas na antiguidade como poderes celestes. Bem, é nesse sentido que se fala também, os deuses dão nomes às estrelas, Vênus, Marte, etc., que são considerados poderes celestes. Esses poderes não são poderes. Quando tantas vezes se quer falar de Deus, diz então o Salmo de ontem, no ofício de ontem, diz, Deus, ele passa por cima, desce das nuvens, lança raios como se fossem flechas para vir salvar o seu povo. Portanto, estas manifestações de forças celestes são ditas
pelos profetas, são usadas pelos profetas. Depois têm, se quiserem, as citações ali que podem ver, que é para falar do poder de Deus, que não pertence simplesmente a esta terra. Isto é, Deus não vem combater com guerreiros como os nossos. Não, ele ri-se dos carros e dos cavaleiros. Ele tem um outro poder. E então faz-se recurso a esses poderes celestes como figura e símbolo de um poder que vai para além do nosso. Isso é aquilo que quer dizer isto. Portanto, não é pensar-se agora num cenário apocalíptico por o Spielberg aqui a fazer um filme destas coisas. Não é para representar assim, é para falar simbolicamente de um outro poder, uma outra autoridade que Deus tem. A vinda do Filho do Homem, o que isto quer dizer é que não é apenas uma questão histórica. O mundo que há de vir não é simplesmente uma continuação deste, mas tem a ver com este. Porque o Filho do Homem é desta terra, é um homem, é desta terra. Mas a sua projeção e a sua capacidade é para além disto. Porque senão, nós, como cristãos, não entendemos a nós próprios nem a história. A história e a conclusão da nossa vida pessoal, de cada um e de cada uma de nós, estão para além desta história. A salvação tem em mente a condição gloriosa de Jesus morto e ressuscitado. Esta vinda do Filho do Homem quer dizer que Jesus, já explicámos isto quando Jesus diz, lembra-se em 8, no fim do anúncio da paixão, quando Jesus diz, há alguns daqui presentes que hão de ver o Filho do Homem vir com poder. E dissemos já nessa altura, isto não significa que o fim do mundo está para chegar e, portanto, o fim do homem com poder é como se o Filho do Homem, que agora aparece nesta terra como o homem da bondade, do perdão, da reconciliação, da manifestação da misericórdia de Deus, agora vinha como um juiz inexorável para salvar uns e dar a condenação aos outros. Não foi isso que ele ensinou. Não foi isso que ele viveu nesta terra. O que diz é, vocês precisam de uma força diferente, que não seja simplesmente emanação daquilo que já está aqui. Não é alguém simplesmente com um bocadinho mais de força do que vocês, que vai vencer todos os inimigos e todos os grandes, porque ele ainda é maior. Não, ele pertence a uma outra realidade. E estes grandes daqui não têm nada a fazer lá, nesse mundo novo. Portanto, esse mundo tem de vir, se é para te dar uma vida nova dessa fragilidade que nós somos, tem de chegar de fora. É por isso que diz, o Filho do Homem, que passou por esta terra, conhece a nossa debilidade, mas foi elevado à glória de Deus. E ele é o espelho daquilo que é o nosso próprio destino. E a vinda dele significa, não é agora todo este aparato de luz e de nuvens, isto é, como já disse, são símbolos de um poder novo que Deus tem, que o Filho do Homem tem, e que nos oferece como expansão da nossa vida, que não é simplesmente, quando digo que não é simplesmente a continuidade desta história, não é feita desta matéria, mas somos nós que recebemos essa vida precisamente do Filho do Homem. A salvação tem em mente, portanto, essa vida de Jesus morto e ressuscitado. Não se trata do anúncio do fim do mundo, mas da atuação salvadora de Jesus que continua nesta terra. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ver não é simplesmente uma questão óptica, que já me viste mais do que uma vez, dissemos, é um ato de discernimento e de compreensão da história da própria vida. O Filho do Homem é referência à figura que já dissemos do livro de Daniel, que exerce o poder salvador de Deus e liberta da perseguição de Antíoco, em Daniel. Esse é Jesus ressuscitado que realiza esse papel salvador de Deus. É uma figura humana e ao mesmo tempo revestido da glória e poder de Deus. O vir sobre as nuvens, com grande poder e glória, fala da sua função como Salvador glorioso que pode oferecer a vida de Deus em plenitude. A vida futura não está desligada do poder da história, mas também não é só a sua continuação.
No livro do Apocalipse diz, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descer do céu. Portanto, essa cidade só pode ser construída por Deus. Mas é a partir daqui que nós a vivemos. Porque é nesta terra que se começa a viver o tal parto para a vida em plenitude. É, para mim, uma das frases mais lindas de todo o Evangelho, neste discurso de Jesus. Esta. Diz, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. O que é que tinha dito antes? Que antes de tudo isso, de vocês pensarem no fim da vossa vida, do mundo, da história, o que quiserem, antes de pensarem isso, o Evangelho vai ser levado aos 4 cantos da terra. E vocês vão de ir, enviou-os, até os 4 cantos da terra. Não tenham medo onde deixam o vosso corpo cansado. O vosso Senhor tem um GPS que não falha. A nível planetário. E, seja no fundo do mar, seja numa floresta, no meio da cidade, no meio de um bombardeamento ou de um terremoto, o vosso Senhor sabe sempre onde é que vocês estão. E não só. Isto não é só para quando morrerem. É que ao longo da vida, esse GPS sabe o estado do vosso coração. Sabe a vossa situação. Conhece as vossas dores, as vossas esperanças, mas também sabe dos vossos esforços. Sabe do vosso compromisso com a história, do vosso compromisso em mudar este mundo. Ele mandará os seus anjos, que sempre vos hão de reunir de todos os cantos da terra. Esta é a grande confiança. Quanta gente viveu e morreu precisamente sem angústia, mas trabalhando e dedicando-se, não com a ilusão e com a alienação de quem se deixou o drama deste mundo. Não, de quem viveu o drama da história, com toda esta densidade, mas que diz, e no fundo, a minha vida está nas mãos do meu Senhor. E Ele nunca se vai esquecer de mim. E vamos à última parte. O discernimento e a vigilância. São duas, podia-se ir muito longe, mas para fazer breve. Duas parábolas. O sinal da figueira e o da vigilância. Muito simples. Vamos lê-las? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estão tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim, também quando virdes acontecer estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia ou essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Então, lembra-se que já falámos de uma figueira que tinha secado. E Jesus diz, ninguém vai colher mais frutos de ti, e diz, porque não era mais a época dos figos. Agora, esta segunda parte do discurso de Jesus é constituída por estas duas parábolas complementares. Convite à sabedoria de discernir e à atitude de vigilância ativa. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Os ramos estão tenros, é esta altura das figueiras. É a época mais bonita do ano. Eu gosto de passar por ver figueiras, sobretudo, as árvores todas. Tenho lá um limoeiro que agora está a dar flores. Mas, então, as figueiras, mas sobretudo as videiras, nesta altura, daqui a um bocadinho mais à frente, mais umas 3 semanas, vão estar em flor. E o perfume delicado das videiras, nesta altura, quando estão em flor, é uma maravilha. É uma coisa linda, que ainda tenho desde pequeno. Então diz, vocês olhem para isso. Quando veem que a figueira está a dar flores, dizem, está perto do verão, está chegando o tempo. Portanto, vocês, quando chegarem, quando virem isto, os dramas, os desconcertos que vêm por aí fora, e são as dores do parto, prenúncio do tempo do projeto de Deus. E esses novos tempos estão próximos, estão mesmo às portas. Então, quer dizer, está a chegar o fim do mundo?
Tanta gente interpreta isto. Então ontem fui à procura do que é que diziam. No tio Google, escrever. Estão às portas. Pronto, lá vêm todos os cenários todos do fim do mundo, da coisa. Nada. Diz. Está mesmo às portas. São Lucas, chegando ao fim deste discurso, diz: quando ouvirem estas coisas todas, levantem a cabeça, porque está perto da vossa libertação. Isto é, isto não é tempo, não é tempo de desconcertos. São tempos dramáticos e é preciso estar atento. Tanta gente aqui diz, por exemplo, nós os cristãos antigamente tínhamos as igrejas cheias, agora é um tempo de baralhação que a gente não sabe o que é. Gente, não tem baralhação, não. É um tempo de mudança. Não temos as receitas, não temos as receitas, mas temos os princípios ativos para construir essas receitas. Se é tempo de mudança, é tempo da gente estar lá, levantem a cabeça, isto é tempo de criar coisas novas. É isto que a mensagem que Marcos quer dizer para todos. Descubram que o vosso Senhor está às portas. E está às portas não é só para vos levar para o céu, está às portas para vos conduzir até aos 4 cantos da terra, porque o Evangelho primeiro tem de ser anunciado aos 4 cantos da terra. Isso é para isso que ele veio aí. De que fala Jesus? De Jerusalém, estava às portas de quê? Da vinda do Filho do Homem, do fim do mundo. É disso que Jesus está falando? Não, está falando deste momento da história onde é preciso discernir quando é que está a figueira a dar folha, a meter as folhas, que daqui a dias vai dar fruto. E é preciso entender esses tempos. Primeira coisa. E Jesus diz ainda mais: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isto é outra razão para falar destes anos 70. Marcos não escreveria isto se estas coisas não estivessem mesmo aí. Ele tem uma palavra de Jesus. Jesus, discursos destes fê-los, a dizer: os tempos estão a chegar, como fez João Batista. E não é para falar de miraculismos. Está a falar, Jesus sabe, que a partir da sua morte e ressurreição, a história vai levar um balanço. Não vai ser fácil para os discípulos. E, portanto, eles devem preparar-se para encontrar oposição, para serem perseguidos. Para isso devem preparar-se. Mas não devem preparar-se com medo de nada. Eu estarei convosco. Mandarei os meus anjos a recolher-vos onde é que vocês vão parar. E onde deixarem o vosso corpo cansado. E não tenham medo, porque nessa altura o Filho do Homem vai se manifestar a cada um e a cada uma de vocês, e vai se manifestar nas vossas comunidades e vai se manifestar no vosso trabalho. Como uma figueira que está para dar fruto. Vocês não vão ver, se calhar, como Jesus não viu nesta terra, essa figueira dar frutos. Não os encontrou. Mas sabe que ela vai dar frutos. Ele não vai vê-los com os olhos desta terra, mas Deus sabe que Deus vai dar frutos. Esta figueira vai dar frutos. Portanto, a vinda do Filho do Homem não é o fim da história. Antes, o Evangelho deve ser anunciado a todo o mundo, em toda a história. A vinda do Filho do Homem é a manifestação do Senhor ressuscitado em cada momento da história, e Jesus, que está falando, se isto é colocado na boca de Jesus no tempo da história, diz: eu venho, como analisámos no capítulo 8, aonde ver, nesta geração, onde ver o Filho do Homem. Jesus estava convencido disso, que havia de vir na glória como manifestação plena da salvação de Deus. A partir da ressurreição, Jesus apresenta-se como o Filho do Homem, com poder de salvação e não de vingança, porque Deus não é vingativo, porque se fosse já tinha começado nesta terra Jesus, como salvação de Deus em relação aos seus, a cada um e a cada uma de nós. Quando tem esse dia, essa hora, gente, não andei a fazer cálculos. Um dia estava com um desses senhores que andam a anunciar a todo mundo que o mundo está para acabar. E eu estava lá na Barra da Boa Vista, ia a pé por aqueles montes até Alfragide, e estava lá e eu vi logo os dois e disse: isto devem ser eles. Então cheguei lá e estavam eles a fazer cálculos, que o fim do mundo está para acabar, está para chegar. E tinha lá o Sr. Francisco, só tinha 2 dentes à frente, tinha 80 e tal anos, quase 90,
apoiado ao seu bordão, tinha vindo lá de trás dos montes, porque tinha a família lá, que ainda eram barracas nessa altura, e eu fui ouvindo e depois perguntei, escute lá, mas essa coisa do fim do mundo, isso chega quando? Está quase a chegar, porque este que li hoje também dizia que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e depois fazia mais umas coisas, e exatamente o discurso dele. Eu disse, mas mais ou menos, para a gente calcular, mas o quê? Para a gente fazer contas com a vida, 30 anos, 40 anos, isso, mais ou menos isso, uns 30 anos, 40 anos, porque o Daniel diz, e depois o Apocalipse diz, e depois isto, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Hitler e companhia. Bem, então eu disse, olha, voltei para o Sr. Francisco e disse, Francisco, escute lá, se o mundo acabar daqui a 30 anos, para você vai-lhe fazer muita diferença? E ele disse, não, para mim não. Então eu disse, olha, vocês façam esse discurso lá para os outros, mas para o Sr. Francisco, poupem lá essa maçada toda. O homem tem 80 e tal anos, daqui a 30 anos o mundo para ele já acabou, não vale a pena estar com histórias. Portanto, o que é que Jesus diz? Gente, vejam lá, quanto a essa hora, e Jesus diz, parece que é uma coisa que então que é um segredo que Deus tem lá fechado a certo fato. Não, diz, a função do Filho do Homem não é de vir revelar e fazer cálculos. É para dizer que como é que a gente há de comportar-se na história. Com confiança e com alegria. Isso é do domínio do Pai, não, o Filho do Homem nesta terra. E a função de Jesus é essa. De ensinar-nos a estar atentos nesta terra, a criar um mundo novo a partir desta terra e a abrir-nos à misericórdia e à plenitude da vida em Deus. E deixem-se lá de sonhos. Isso para uns pode ser mais cedo, para outros vai ser mais tarde, mas vai acontecer para todos. Isso é certo, já dizia o prior, a inaugurar o cemitério. Todos havemos de cá vir ter, se calhar até eu. Diz, se calhar até eu. Portanto, vai chegar a todos. E havemos de chegar com esta certeza. O Filho do Homem mandará os seus anjos para recolher-vos onde quer que vocês estejam. Última atitude então, qual é? Diz, isto não é para meter medo, não. Portanto, vede bem, vigiai, pois não sabeis quando chegará esse momento. É como um homem que partiu de viagem, ao deixar a sua casa, delegou a autoridade nos seus servos, atribuiu a cada um a sua tarefa e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar o galo, se de manhãzinha, não seja que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo a todos, vigiai. Última coisa que Jesus diz. Então, e neste tempo vão ficar aqui à espera de braços cruzados, à espera que chegue? Não. Essa é uma comparação que Jesus tem, uma parábola que tem em Lucas mais desenvolvimento. Aqui é muito breve. E diz assim, gente, e entretanto, vocês não fiquem ociosos. Façam, o vosso Senhor partiu. Jesus, na comunidade de Marcos, Jesus já partiu. Partiu de viagem, vai voltar para cada um de vós. À hora que vocês não sabem. E isso não é para te meter medo. É para dizer como quer que ele seja, que tu deves vigiar. Vigiar não é ficar simplesmente à espera. Vigiar, disse, porque partiu e deu a cada um o seu trabalho, o seu que fazer, na casa dele. Vocês são administradores na casa do vosso Senhor. Estejam atentos. Nas parábolas de Lucas vai dizer, quando ele chegar e se encontrar vocês a administrarem bem aquilo que é dele, a casa dele, vai ficar tão contente que vai dar uma festa e ele próprio vai pôr o avental e vai servir-vos. E, portanto, estejam atentos e não deixem que o vosso Senhor passe e vocês não estavam lá. Iam ficar com pena de não o terem recebido. Portanto, estejam atentos, administrem aquilo que o Senhor vos dá para administrar nesta terra, nesta casa que é a vossa família, que é a vossa igreja, que é o vosso país, que é este mundo. Realizem aquilo que o Senhor espera de vocês, que ponham a render os vossos talentos e a administrar bem aquilo que Ele vos dá,
para que quando chegar vos encontre verdadeiramente vigilantes. Vigilantes, portanto, não é parados à espera. É uma espera ativa e confiante, porque esse Senhor virá, não faltará. E, portanto, não faltará quando vocês precisarem dele, ele há de chegar. Aquilo que vos digo, a vós, digo a todos, vigiai. Ao porteiro, os porteiros são aqueles que têm as chaves. Portanto, é muito importante para todos, mas sobretudo para aqueles que têm responsabilidades, todos. Há uns que chamam bispo, há outros que chamam pai e mãe, há outros que chamam padres, há outros que chamam consagrados, ou catequistas, ou engenheiros, ou governantes. Quer-nos todos ativos. E, portanto, e sejam vigilantes, esperando e substituindo o seu Senhor na casa dele, e contentes por terem a oportunidade de trabalhar neste mundo, esperando que o resto do mundo, aquilo que a gente não pode fazer, há de fazer ele, porque há de chegar nas nuvens do céu com o poder e o amor de Deus. Amém. E vamos pedir agora a bênção do Senhor que nos acompanhe na nossa viagem para casa e que nos acompanhe, sobretudo, neste sentido de vivermos a nossa vida com o esforço e o compromisso de ajudar este mundo a ser justo, a ser fraterno, a ser solidário e, ao mesmo tempo, com a certeza de que o Senhor nos acompanha ao longo desta história e que tem o tal GPS que nos há de sempre localizar e conduzir à meta desejada da nossa vida, da plenitude da vida junto dele, no Senhor morto e ressuscitado, glorioso, que vem sempre ao nosso encontro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre neste caminho até à vida que não tem fim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado a todos.